Fala, fiel torcida! O rádio do Corinthians está no ar trazendo tudo sobre o Timão. Hoje preparamos um conteúdo especial para vocês. Separamos um corte direto da mídia corintiana, com um debate quente sobre o momento do Corinthians, os desafios que vêm pela frente e a expectativa para os clássicos decisivos. Vamos acompanhar juntos aqui no canal, analisando cada detalhe desse bate-papo. Lembrando que os créditos estão na descrição, então confiram lá e prestigiem o conteúdo original. O Corinthians chega em uma fase de decisões importantíssimas. No Campeonato Paulista, o time garantiu a melhor campanha da fase de grupos e agora enfrenta o Santos de Neymar em um duelo eletrizante. A presença do craque santista aumenta ainda mais a rivalidade e faz desse jogo um verdadeiro teste de fogo. O Corinthians, embalado pelo bom futebol que vem apresentando, terá a chance de mostrar sua força dentro de casa com o apoio da Fiel. Além disso, o Timão encara um grande desafio na Libertadores da América. O confronto contra o Barcelona de Guayaquil promete ser uma batalha intensa, pois a classificação para a fase de grupos está em jogo. O Corinthians sabe que uma eliminação precoce seria um golpe duro, tanto no aspecto esportivo quanto financeiro. A competição continental sempre foi um objetivo prioritário, e o elenco precisa entrar focado para garantir essa vaga. Dentro de campo, o destaque é Memphis Depay, que vem sendo fundamental para o ataque corintiano. Desde que chegou, o craque soma 18 participações diretas em gols em 25 jogos, com 9 gols e 9 assistências. Então, torcedor corintiano, chega mais e acompanhe esse corte especial da mídia corintiana que trouxemos hoje. Vamos analisar juntos tudo o que foi dito sobre o Timão e debater sobre os próximos desafios. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui é Corinthians. Um treinamento no campo do Emelec, né, no George Capwell, na terça-feira. As informações que vêm de lá foram apenas de um trabalho tático, né, com bolas paradas ofensivas e defensivas, né, e o Ramon, obviamente, já entende, já imagina tudo aquilo que vai fazer nesse primeiro confronto aí das eliminatórias, visando aí a fase de grupos da Libertadores. Jogaço, gente. E o problema todo é a maratona, né? O Corinthians tem nessa quarta-feira, 9h30 da noite, o Barcelona. No domingo, o Santos, às 6h35 da tarde, tarde-noite, na Neoquímica Arena, pela semifinal, jogo único. Depois já joga a primeira partida, na verdade joga o jogo de volta, né? Contra o Barcelona no meio da semana que vem também. E depois, no final de semana, o primeiro jogo já da decisão do Paulistão, caso o Corinthians avance do Santos nas semifinais. E aí pausa para a data FIFA e só depois, lá no dia 27, se eu não me engano, as finais, a grande final, né, a grande decisão do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena também. Então, tem uma pausa de uma semana ali da data FIFA, mas até lá tem 4 jogos em sequência e todos eles decisivos. É uma loucura o que vai acontecer aí nos próximos dias, então a gente precisa estar atento, vai cobrir tudo, vai acompanhar tudo do que pode acontecer. E pode acontecer uma mudança tática ou até mesmo, né, de escalação, de escolhas do técnico Ramon Dias. Por quê? Porque esse é um primeiro jogo. É um primeiro jogo que você tem a capacidade, a possibilidade de reverter, caso haja algum problema, no retorno, quando decide em casa. O jogo do fim de semana contra o Santos, ele não permite isso. É um jogo decisivo, num jogo único, em que você precisa estar com todo mundo a pleno, é clássico, é um Campeonato Paulista que tem 3 jogos para o título, é isso? Então daqui a pouco um foco você estabelece nesse sentido. Agora, também não dá para desconsiderar um Barcelona de Guayaquil, que é um time tradicional, que vem muito bem, tem 12 jogos de invencibilidade. Nesse ano eles são líderes do campeonato equatoriano. Nos últimos 15 jogos, os caras marcaram gols, então eles vivem uma boa fase. E o jogo não tem altitude e tudo mais, mas é fora de casa, é um ambiente hostil da Libertadores, que a gente já conhece. Então, também não dá para desconsiderar. Você não pode, daqui a pouco, né, perder por um placar, né, 2-3-0, a ponto de não conseguir reverter. E o Corinthians, pelo que tem de elenco, de time, eu acho que consegue fazer um bom jogo e por que não sair com a vitória. E aí eu tô aqui tentando, quebrando a minha cabeça, né, na minha mesinha tática aqui, para tentar entender que time o Ramon vai levar a campo. Será que ele vai fazer um planejamento pensando ali na frente no Santos também? Ou ele vai focar e botar todo mundo que ele tem à disposição, daquilo que ele tem de melhor e pronto? E é um jogo fora de casa. Sendo um jogo fora de casa, ele se resguarda um pouco mais? Ou ele busca atacar para daqui a pouco, né, já usar um contra-veneno e sair na frente do placar? O que eu quero dizer com isso? Vamos tentar montar essa escalação.
Eu acho que ele mantém o sistema, tá? Existe uma possibilidade de utilizar um terceiro atacante aqui, como o Romero, por exemplo, que vem entrando bem nas partidas, e aí ele tiraria um dos volantes. Existe uma outra possibilidade, que seria a possibilidade de um terceiro zagueiro, né? Fazer um sistema de 3 zagueiros para ser um pouquinho, ou um pocão mais cauteloso, e aí você, né, especular e tendo uma tranquilidade defensiva, né? Se você voltar com um empate, tá tudo bem. Acho muito difícil que ele faça isso pela primeira vez na temporada, justamente num jogo dessa magnitude. É por isso que eu não acredito. Então, Hugo Souza, os 2 zagueiros, tá? Eu tenho praticamente uma certeza de que o Félix Torres vai ser titular. E por vários aspectos. Primeiro, ele tá bem. Acho que esse é o primeiro ponto. Tecnicamente, o Félix Torres faz uma boa temporada em 25. Ele concedeu entrevista coletiva no dia de hoje, porque ele é uma celebridade local. O Félix Torres é jogador de seleção equatoriana. Eu acompanho muito, aliás, obrigado, né? A gente que fica daqui acompanhando, né, os portais e os canais identificados, né, e muitos veículos, né, que cobrem o Corinthians estão lá em solo equatoriano. Especialmente foi onde eu vi isso, foi o meu timão com o Vitor Chicaroli. Abraço para a rapaziada do meu timão, fazem um trabalho brilhante. E o Chicaroli estava contando que ele ficou impressionado com a idolatria que os caras lá têm, o respeito que eles têm em relação ao Félix Torres. A sala de entrevistas, né, nessa coletiva pré-jogo, estava lotada, e com apenas um ou outro jornalista brasileiro, o resto dos caras equatorianos perguntando, e eu ouvi a entrevista, né, perguntando para ele como era voltar, se ele cogita voltar para o Barcelona, ele falou que nesse momento não, se ele vai comemorar se ele fizer um gol, ele falou que não, porque ele foi criado ali dentro do Barcelona, né, ele é um aficionado, ele é um torcedor do Barcelona, mas que, obviamente, ele vai pensar no Corinthians, vai pensar em fazer o seu melhor, mas que é muito especial voltar e jogar com o Barcelona, que ele não queria encontrar o Barcelona nessa fase, mas, enfim, coisas do futebol, né, coisas da bola, e ele vai tentar dar o seu melhor pelo Corinthians, mas que ele, né, vai ter que eliminar, né, no caso, né, o Barcelona, né, se tudo der certo. Então, reverenciado. E outra, ele tá bem, tá? De novo, o Félix Torres tá jogando bem. O cara chegou lá, reverenciado e ovacionado. Deixar o cara no banco é muita sacanagem, né? Até porque ele tá jogando bem. E segundo, ele conhece muito o ambiente, o local, o estádio, o clube, os jogadores em que ele tem contato, muitos inclusive de seleção equatoriana. Então não faz nenhum sentido você não ter o Félix Torres, tá? Então ele é titular absoluto desse jogo. O parceiro é que eu tô muito na dúvida, cara. Porque o Gustavo Henrique fez praticamente, acho que foi o primeiro jogo dele, né? Contra o Mirassol. Foi o primeiro jogo dele em 25. Será que você já bota num segundo jogo? Tem semifinal domingo, a gente sempre tem que pensar nisso. O André Ramalho não vem bem, mas ele tá descansado, ele não jogou. E assim, um jogo desse tamanho, a experiência do André seria interessante. O André e o Félix, eu não sei se casa, de verdade, eu tenho dúvidas. É uma dupla que, cara, acho que jogou junto uma ou outra vez, assim. E o ano passado, quando o Félix não estava bem, então eu realmente não sei o que esperar. O Tchoca fez uma boa dupla com o Félix Torres e eu acho que eles podem, daqui a pouco, resolver. Acho até que tem um indicativo maior nesse sentido do que Gustavo Henrique, do que André Ramalho. O Tchoca fazia a dupla de zaga com o Félix, porque o Tchoca também não jogou no final de semana. Então, e o Tchoca tem mais agilidade, né? O Barcelona tem jogadores mais velozes e tal. Então, eu iria por Félix Torres e Tchoca, mas eu confesso pra vocês que eu tô muito na dúvida, tá? E esse mistério vai acontecer em momentos antes da bola rolar. Mateuzinho e Hugo. O Hugo não tava no jogo contra o Mirassol, foi o Matheus Bidu, e o Hugo dá, segundo o Ramon, essa sustentação defensiva. Jogo fora de casa, tenho certeza que é o Hugo. Pra quem, né, tá desavisado, o Angileri não pode ser inscrito, né? Ele já não foi inscrito, na verdade, né? O Corinthians contratou depois, agora só na fase de grupo se o Corinthians avançar, que vai ser o titular, o argentino. Meio de campo. Acho que não dá pra fugir muito. Peguei uma rinite aqui, desculpa, tá, gente? Acho que não dá pra fugir muito do Martínez, Carrilho, Bidon e Garro. O Garro tá de volta. Aliás, ele jogou, né? Entrou nos minutos finais, foi preservadinho, tá tudo certo, mas o Garro é peça fundamental. Não dá pra imaginar um time sem o Garro, ainda mais que o Coronado ainda tá machucado. A minha dúvida é nesses 3 volantes, só que assim, vocês me conhecem, né? Eu tendo aqui André Carrilho e aqui Breno Bidon, eu não preciso de mais nada. Eu jamais tiraria esses 2 do time. Eu sei que tem gente cogitando, né? Rian, Maicon, daqui a pouco no lugar do Bidon, ou bota o Maicon de primeiro, desloca o Martínez para fazer essa função no Carrilho e deixa o Carrilho no banco. Acho que essa é uma possibilidade que eu até
dependendo, né? Porque aí é uma questão estratégica, né? Você deixa o Carrilho para segundo tempo, você descansa ele um pouco mais, pensa no jogo de domingo. Ok. Aí, ok pensar dessa maneira. Mas me dói nos nervos, assim, você abrir mão de um jogador como o Carrilho e como o Breno Bidon. Eles são titulares, assim como o Garro. Então esse trio aqui, cara, não tem o que fazer. E assim como o Ranieri tá fora, o primeiro volante tem que ser o Martinez. Essa variação, você fazer ela durante a partida, tá tudo certo. Daqui a pouco você bota o Maicon, como eu disse, tira o Carrilho para descansar, desloca o Martínez para a direita, bota o Rihanna do Bidon. Tá bem, ok. Durante o jogo, ok. Até porque depende das circunstâncias, né? Mas inicialmente eu iria e acho que Ramon irá também. Acho que isso é importante dizer. Não é só o que eu penso. Eu penso também o que o Ramon vai fazer, que é Martínez, Carrilho, Bidon e Rodrigo Gal, Memphis e Yuri na frente. O Corinthians colocou, assim, isso eu já esperava. Gente, deixa o like aí, tá bom? Isso eu já esperava, tá? Esperava mesmo. O Corinthians colocou a lateral direita na pauta. Então é uma coisa que eu sabia que ia acontecer. Quando eu soube que isso ia acontecer? O dia em que o Corinthians resolveu emprestar o Fagner para o Cruzeiro. O Corinthians dividindo a CLT com o Cruzeiro. O Fagner na CLT ganha 600 mil. Então o Corinthians paga 300 e o Cruzeiro paga 300. Só tem um problema. Tinha mais 200 mil de imagem que ficou a cargo do Corinthians. Então, somando, o Corinthians paga 300 de CLT e 200 de imagem. É por isso que os dirigentes vão para as entrevistas e mentem. É meio a meio é CLT, mas a imagem ficou com o Corinthians. Então, o Corinthians paga 500 mil reais por mês para o Fagner jogar no Cruzeiro. Quando o Fagner vai para o Cruzeiro, eu aviso vocês que o Corinthians ia ter que acabar gastando, além dos 500 mil por mês com o Fagner, com outro lateral direito no mercado. E não é só gastando com salário, né? Vai ter que gastar com luvas, enfim, um pacote todo que envolve um jogador. É oficial, tá? Essa informação que eu apurei. O Corinthians monitora o mercado em busca de um lateral direito. Existem algumas questões. O Corinthians tem 2 planos, tá? Na verdade, o terceiro é uma suposição minha, mas que também tá na cara que é verdade. A primeira, né? O Corinthians busca um lateral que esteja livre no mercado. Porque a janela de transferências fechou, mas os clubes podem contratar jogadores que estejam livres, desde que esses jogadores, né, já estavam livres antes da janela fechar. Então, o Corinthians tem aí, né, como buscar um lateral que se encaixa nesse perfil. Outra coisa é que vai abrir uma janela nacional, só para negociações internas de mais ou menos um mês. Então, o Corinthians pode também buscar um lateral aí dentro, né? Limita um pouco mais, mas dentro do futebol brasileiro. Vocês poderiam até sugerir, né? Alguns nomes para a gente colocar aqui na live, às vezes acaba, né, até chegando no Corinthians, tá? Então, assim, para curto prazo, um lateral direito teria que ser dessa forma, tá? Um lateral que esteja livre no mercado ou um lateral que atue no futebol brasileiro. Aí, ficaria, não pode fugir desse critério. Ou então, que é a terceira opção, tá? Que aí eu acredito que é meio óbvio, ou o Corinthians vai trazer esse lateral só para o meio do ano. E aí o pacote, tá? O pacote, né, de opções, o leque de opções acaba ficando maior. Tem gente aí citando o Advíncula. O Advíncula tem contrato com o Boca. Então ele não se encaixa em nenhuma das possibilidades. Tá? Primeira possibilidade, é um jogador que tem que estar livre no mercado. Segunda possibilidade, esperar abrir a janela interna de um mês e nesse um mês, né, tentar contratar um lateral direito que atue no futebol brasileiro. Então o Advíncula que vocês estão citando, pode esquecer que não tem jeito nenhum. Tá? A chance é zero. Alguns nomes que vocês estão colocando aí, o William do Cruzeiro, né, que é um atleta que é bastante promissor. Não sei se o William deixaria o Cruzeiro agora, se o Cruzeiro estaria disposto a negociar esse jogador. O Aurier, né? Aliás, um amigo meu hoje, acho que foi esse nome que ele sugeriu, meu querido amigo Rodrigo. Deixa eu ver. É ele mesmo, o Sérgio Aurier. O último jogo dele faz 8 meses. O Andilleri também quase não jogava. O histórico dele é bom de clubes. E o Depay segue ele, né? O Memphis segue ele no Instagram, tá? Sérgio Aurier. Não, isso aqui é uma sugestão de vocês, tá, gente? Vamos
Vamos separar a minha informação, não tem um nome de lateral, aliás, acho que nem o Corinthians tem um nome ainda. O jogador tem 32 anos, né? O jogador tem 32 anos, nacionalidade dele ele é da Costa do Marfim, 1,76 m, está sem clube. Esse é um jogador que poderia ser uma opção, está sem clube, joga de lateral direito, joga também de zagueiro, não é? E já jogou no Lens, já jogou no Toulouse da França, o maior clube dele foi o Tottenham, né? Tem o Villarreal e tem o Tottenham. E tem o Norwich Forest, né? Norwich Forest Gump, não tô brincando. O Norwich Forest da Inglaterra, Galatasaray, cara, é bastante rodado. Eu não conheço muito o futebol dele não, tá? Eu confesso para vocês são mais loucos que eu em relação a isso. Serge Aurier. Não tem informação que o Corinthians busca esse jogador, tá? Eu tô apenas citando o nome aí que vocês, né, estão aí sugerindo, né? O Ira do Cruzeiro é um nome que vocês estão sugerindo também, tá? Aí é um nome mais viável, entendeu? É um nome mais viável, porque é um nome que está no futebol brasileiro e quando abrir a janela interna, o Corinthians pode ir para cima. Rian do Joinville eu não conheço, tá? E tem um jogador que também poderia entrar na pauta, um tal de Fagner, vocês conhecem? Tô brincando. Vocês desde ontem estão com essa conversa aí do Fagner voltar ao Corinthians, eu não tenho essa informação, acho que isso aí, não acredito nessa informação. O Martineira do Racing, 25 anos apenas. O Martineira é a melhor opção, gente. O Erivelto aí, o pessoal citando o Martineira. Só que esquece o Martineira. Vocês têm que focar. Presta atenção, vocês querem sugerir nomes? Sugiram nomes dentro daquilo que uma fonte de dentro do Corinthians me passou. Entendeu? O jogador precisa estar livre no mercado, ou ser brasileiro não, ou atuar no futebol brasileiro, né? Numa janela interna que vai se abrir em breve. Então, o Mariano tá no América Mineiro, eu gosto do Mariano, hein, velho? Eu gosto. Gilberto do Bahia também gosto. Enfim, não pode gastar muito também, né? Porque ele vai ser o reserva do Mateuzinho. O Corinthians já paga 500 mil pro Fagner. Na verdade, a lateral direita foi muito mal administrada pelo Corinthians, né? O Rodrigo, meu amigo, que mandou aí o nome do Aurier para mim, sabe o nome que ele citou também? Do Puma, que tá no Vasco lá e é reserva no Vasco. E era titular com o Ramon Dias, né? No Clube Carioca. Não, lembrando, você que está chegando agora na audiência rotativa do canal Café do Setorista, tá? Não existe nenhum nome na pauta. A informação que eu tenho é que o Corinthians começa, o negócio está muito no início, começa a monitorar o mercado em busca de um lateral direito, tá? Se pintar uma oportunidade de mercado, o Corinthians vai para cima. Lembrando, só pode contratar se estiver livre no mercado ou se estiver jogando no futebol brasileiro. Aí o Corinthians vai ter que esperar um pouco, eu não sei a data, depois vocês podem até ver para mim aí no Google, né? Vocês têm que trabalhar, só eu vou ficar trabalhando aqui? Chegamos ao final de mais um Rádio do Corinthians, trazendo tudo sobre o Timão. E que programa foi esse, hein? Hoje falamos de decisões importantíssimas para o Corinthians, tanto no Campeonato Paulista quanto na Libertadores da América. Analisamos o desempenho do time, destacamos os principais jogadores e, claro, acompanhamos um corte especial da mídia corintiana para entender melhor o momento do clube. Se tem uma coisa que ficou clara no programa de hoje, é que o Corinthians não terá vida fácil nas próximas semanas. São jogos decisivos em sequência, confrontos contra adversários de peso e um calendário que exige o máximo do elenco. O duelo contra o Santos de Neymar pelo Campeonato Paulista será um teste de fogo. Neymar, que voltou ao futebol brasileiro como grande estrela do Santos, já deixou sua marca e vem sendo decisivo nos últimos jogos. O Corinthians, por sua vez, chega embalado e com a melhor campanha da fase de grupos do Paulistão, o que garante um certo favoritismo. Mas clássico é clássico, e sabemos que tudo pode acontecer. Outro ponto importante foi a situação do Corinthians na Libertadores. A equipe encara o Barcelona de Guayaquil, um time que tem tradição na competição e que não será um adversário fácil. A classificação para a fase de grupos é fundamental, não apenas pelo prestígio, mas também pelo impacto financeiro. O Corinthians precisa dessa vaga, pois cada jogo na Libertadores representa dinheiro entrando no caixa do clube. O Timão já mostrou sua força no estadual, mas agora precisa repetir as boas atuações para garantir um lugar entre os melhores da América do Sul. E não podemos deixar de falar sobre a grande fase de Memphis Depay.
O camisa 10 do Corinthians vem sendo decisivo desde que chegou ao clube. Seus números impressionam: 18 participações diretas em gols em 25 jogos, com 9 gols e 9 assistências. Depay vem se tornando a referência ofensiva do Timão e terá um desafio gigante ao enfrentar Neymar contra o Santos. O duelo entre esses dois craques promete ser um dos momentos mais esperados do futebol brasileiro nesta temporada. Hoje, o Corinthians tem um estilo de jogo mais definido e jogadores que compraram a ideia do treinador. No entanto, com a sequência de jogos decisivos, surge a dúvida: será que o time conseguirá manter a intensidade nos dois torneios ao mesmo tempo? A rotação do elenco será essencial para evitar desgaste e possíveis lesões. No nosso corte especial da mídia corintiana, acompanhamos um debate quente sobre todos esses temas. Analisamos os comentários da imprensa esportiva e trouxemos para vocês uma visão mais detalhada do que está sendo falado sobre o Corinthians. E como sempre, os créditos estão na descrição, então confiram o conteúdo original e prestigiem quem produziu. Agora, o que fica para a torcida é a expectativa e a ansiedade para os próximos confrontos. Será que o Corinthians conseguirá superar o Santos e garantir vaga na grande final do Paulistão? E na Libertadores, o Timão conseguirá passar pelo Barcelona de Guayaquil e garantir seu lugar na fase de grupos? Essas são as perguntas que só o tempo responderá, mas uma coisa é certa: o bando de loucos estará junto com o time em cada batalha. Então, fiel torcida, agora é com vocês. Deixem nos comentários o que vocês esperam dos próximos jogos. Qual a melhor estratégia para encarar esse calendário pesado e quem vocês acham que será o jogador mais decisivo nos clássicos que estão por vir? Vamos interagir e debater juntos sobre o nosso Corinthians. Se você ainda não deixou o like, já mete o dedo no botão do like. Se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e ativa o sininho para receber todos os vídeos e análises do Rádio do Corinthians. Contamos com o apoio de vocês para continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre o Timão. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui e nos vemos no próximo programa. Aqui é Corinthians.